Correção, Plano de Estudo Tutorado, volume 3, terceiro ano, semana 2. Achou fácil ou difícil? Enquanto eu rodo a vinheta, comenta aí embaixo, hein? Fala pessoal do Matemática no IF, beleza? Professor Vinícius Guimarães, então corrigindo para você a semana 2 do PET volume 3, terceiro ano, hein? Já peço aí para vocês seguirem @matemática no IF no Instagram, Facebook e acessar o nosso site matemáticanoif.com.br, porque em breve teremos surpresas por lá, hein? É claro, já peço você para se inscrever no canal para dar aquela força na divulgação do canal, porque afinal de contas a gente está sempre postando muito conteúdo de matemática aqui que vai ajudar você a dominar as provas de matemática, hein? Bora lá, então? Olha só, pessoal, então a semana 2 está falando sobre geometria e medidas, né? Ainda continuando a parte de geometria analítica aí do terceiro ano. Realmente é um assunto que a gente estuda aí no terceiro ano, fica um bom tempo estudando, porque é um assunto muito importante, aliás, para as provas do Enem e para um contexto geral de geometria situada num plano cartesiano, tá ok? Então essa matéria é muito de suma importância mesmo, galera. Aí olha só, hoje nós vamos falar então sobre o plano cartesiano, retas e vamos pegar um pouco da circunferência. Na verdade, essa semana 2 está falando então mais é sobre retas, tá? Não tem questões de circunferência aqui não. Mas enfim, então galera, eu preciso explicar algumas coisas para vocês, porque afinal de contas esse PET está carregado de informações referentes à reta em um plano cartesiano. E para isso eu vou dar uma breve aula aqui, uma breve aula resumida aqui para ajudar vocês a fazerem esse PET, tá bom? E assim também a gente conseguir fazer essa correção. Olha só, a primeira coisa que nós precisamos entender é a inclinação e coeficiente angular de uma reta. Bom, quando eu tenho um plano cartesiano igual vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho o eixo Y das ordenadas e tenho o eixo das abscissas, que é o eixo X, né? Então, se eu traço uma reta, essa reta R, nesse eixo aqui das abscissas, ou uma reta R aqui, igual vocês estão vendo no plano cartesiano, ela vai formar com o eixo das abscissas esse ângulo aqui, ó. Igual vocês estão vendo aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui, que eu chamo ele de alfa, tá? Esse ângulo alfa com o eixo das abscissas aqui, com o eixo X. Beleza. Eu consigo encontrar esse ângulo alfa aí, que eu estou denominando ele como ângulo alfa. E como eu encontro isso? Bom, se essa reta é formada por pontos, né, que estão nesse plano cartesiano, e eu posso achar esses pontos aí, ó, no eixo, achar as suas ordenadas e abscissas, né, no plano cartesiano, então eu tenho, por exemplo, aqui o ponto A, eu tenho o y0 e o x0. No ponto B, eu tenho o y e o x, beleza. E no ponto C, eu tenho esse ponto aqui, que seria o y0 e o x. É interessante que para calcular a distância entre esse ponto com esse ponto aqui, é simplesmente eu pegar o valor de x menos o valor de y, que aí eu consigo encontrar esse ponto aqui. Ó, na verdade, essa distância aqui. O mesmo vai acontecer com essa distânciazinha aqui, ó, tá ok? E nesse caso, eu teria então essa distânciazinha aqui do ponto A ao ponto B. Beleza, vocês concordam comigo que eu formei um triângulo, e nesse caso seria um triângulo retângulo aqui, ó, um triângulo ABC, onde eu tenho esse ângulo alfa, que é a mesma coisa que esse ângulo aqui? Afinal de contas, esses triângulos são semelhantes, né? Esse tópico de semelhança de triângulo é um assunto muito importante. Em breve eu vou postar uma aula aqui a respeito disso, mas eu já peço para vocês para darem uma olhada em outras coisas. Eu tenho muitas dicas aqui, é só você clicar nesse card aqui, ó, para vocês verem dicas e macetes de matemáticas que podem te ajudar aí a ganhar tempo nas provas de matemática, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo alfa. Então, se eu conseguir ter uma relação aqui, uma relação entre esse ponto aqui, ó, entre essa distância com essa distância aqui, eu consigo achar exatamente esse ângulo alfa. E como que eu faço isso, galera? Então, eu desenho um triângulo retângulo aqui, ó, para vocês, tá? Desenhar um triângulo retângulo aqui. Beleza, não ficou muito bem um triângulo. Eu tenho um ângulo alfa aqui. Olha só, eu vou chamar aqui de A e aqui de B. Eu posso ter uma relação de tangente. Tangente desse ângulo aqui vai ser exatamente o cateto oposto, que vai ser esse valor do A aqui, sobre esse valor do B aqui, ó.
A tangente de um ângulo é uma parte da geometria muito importante, da trigonometria, muito importante, galera. Então, eu só peço para vocês entenderem que a tangente desse alfa aqui é basicamente o A sobre esse B aqui, ou o cateto oposto ao ângulo sobre o meu cateto adjacente, tá ok? Em breve também eu vou postar uma aula a respeito disso, tá? Enfim, tendo isso, galera, e sabendo que a tangente de alfa desse ângulo aqui é exatamente o meu cateto oposto, que seria y menos y0 sobre x menos x0, então eu tenho exatamente o meu coeficiente angular, o meu ângulo, tá? Que eu chamo ele de coeficiente angular. E eu posso fazer essa relação aqui, ó. Eu tenho o meu cateto oposto ao ângulo alfa aqui, eu tenho exatamente y menos y0 sobre x menos x0. E eu chamo de coeficiente angular, ou declividade de uma reta R, tá ok? E eu estou dando o nome aqui de m, tá? Então, m vai ser exatamente o valor do quê? O valor da tangente de alfa. E quando eu tenho, galera, essa reta paralela ao eixo das abscissas, o meu ângulo dessa reta aqui, ó, o ângulo, esse ângulo alfa, ele é zero. Então, o alfa vai ser zero e a tangente de zero é zero. Resumindo, então, o meu m vai ser igual a zero. Agora, quando eu tenho aqui, ó, olha só, a minha reta aqui, nesse caso, o meu ângulo olha só, ele está entre 0 e 90, significa que a minha tangente ela vai ser maior que zero e o meu m vai ser maior que zero também, tá ok? Já nesse caso aqui, galera, o meu r ele está perpendicular ao meu eixo das abscissas e eu vou ter 90 graus, então. Sendo assim, a minha tangente para 90 graus ela não é definida, então a reta r não tem uma declividade, tá? O meu alfa é igual a 90, então essa reta R não tem declividade. Agora, se eu tenho um alfa aqui que fica entre 90 e 180, a minha tangente ela vai ser menor que zero, ou o meu m vai ser menor que zero. É muito importante isso aqui, galera, olha só. É muito importante essa formulinha aqui. Eu tenho uma relação entre declividade, onde eu tenho, então, olha só, eu pego o meu y menos meu y0 e vou dividir por meu x e o meu x0. Isso daqui, galera, vai me dar a minha famosa equação da reta, que a gente vai entrar nesse detalhe agora. Olha só, equação fundamental da reta. Na geometria analítica, associamos, então, a cada reta uma equação, né? Então, quando a gente conhece um ponto e o coeficiente angular ou a declividade da reta, ou se eu tenho, por exemplo, dois pontos da reta, nós conseguimos determinar sua equação. Por meio daquela formulinha lá, né? M é igual a y menos y0 sobre x menos x0. Eu consigo, então, encontrar a minha equação fundamental da reta. Vamos ver? Olha só. Então, eu tenho a formulinha. Se eu passo esse x e menos x0 para cá, multiplicando, né? Eu vou ter exatamente isso aqui. Beleza? Eu simplesmente só reordenei. Eu peguei essa parte toda aqui e passei para cá, ó. Então, fica desse jeito aqui. Beleza? Então, olha só. Se eu tenho dois pontos, vamos ver? P, por exemplo, que vai ser x e y. E um ponto Q, por exemplo, x0 e y0. Eu tenho exatamente uma equação da reta. E o meu coeficiente angular está aqui. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, aí eu tenho a equação da reta, equação fundamental da reta. Com o exemplo vai ficar mais claro para nós. Se uma reta R passa pelos pontos A e B, vamos determinar a equação da reta. Primeiro eu tenho a formulinha. Então, eu vou falar que aqui vai ser o meu x0 e y0, e aqui vai ser o meu x e o meu y. Beleza? Eu vou pegar esses pontos e jogar exatamente nessa formulinha aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. Então, eu peguei o meu y aqui menos o meu y0 e dividi por meu x menos x0. Eu vou ter exatamente quem? O meu coeficiente angular da reta. Quando eu acho, então, o coeficiente angular da reta, eu vou pegar um ponto, posso escolher qualquer ponto desses daqui. Eu vou escolher exatamente esse aqui. Eu vou pegar o coeficiente angular e o ponto que eu escolhi e vou jogar exatamente nessa equação aqui agora, ó. Ou, nesse caso aqui, essa daqui, tanto faz, não tem problema, é uma rearranjada com a outra. Quando eu faço isso, olha só, y menos 1 igual a 2 vezes x menos 2. Eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui para tirar o parêntese, e vai ficar exatamente isso aqui, ó. Y menos 1 igual a 2x menos 4. Quando eu faço isso, eu posso rearranjar ela agora, e eu vou ter exatamente a minha equação da reta aqui.
Beleza, galera? Então, basicamente, os exercícios aí que nós temos aí do PET, ele vai tratar exatamente isso aqui, ó, acha a equação da reta. Então, é uma forma aí que eu estou mostrando para vocês de encontrar a equação da reta, só um explicativo do que o PET explicou para nós aí. Se vocês olharem nas atividades, nos exemplos, né, antes das atividades, tem exatamente esse tipo de situação aí, ó, achar o coeficiente angular e um ponto eu tenho exatamente uma equação da reta. Beleza? A equação da reta que passa pela origem do plano cartesiano e pelo ponto A, menos 9, 6. Galera, ele fala para nós a origem. Então, a origem de um plano cartesiano, a origem, né, eu estou aqui falando que é O, vai ser o ponto 0, 0. Onde aqui eu tenho, por exemplo, o meu x e o meu y. E ele fala para nós um outro ponto, ó, menos 9 e 6. Tranquilo. Eu tenho, então, dois pontos, eu consigo achar quem? A equação da reta. Sendo assim, eu posso só substituir, ó. Então, vai ficar assim, naquela formulinha, m igual a y menos y0, né? Eu posso aqui deixar até sem parênteses, né? Aí eu venho aqui, ó, x menos x0. Vou jogar na formulinha, eu tenho exatamente isso aqui, ó. Vamos falar que aqui vai ser o meu x0 e aqui o meu y0, tá ok? Então, vamos lá. Se eu substituir, vai ficar exatamente isso aqui, ó, 0 menos 6 dividido por 0 menos 9. Porque, afinal de contas, é o sinal aqui da minha formulinha, né? E eu ainda tenho o sinal do menos 9, que é negativo. Ok, então vai ficar menos 6 sobre mais 9. Eu tenho, então, menos 6 sobre mais 9. Eu posso simplificar aqui por 3, aqui por 3. Eu vou ter exatamente, ó, menos 2 sobre 3. Esse é o meu coeficiente angular da minha reta. Sendo assim, eu posso, então, jogar na formulinha, ó. Eu sei que, então, meu coeficiente angular da minha reta, que eu estou chamando uma reta R, né? É menos 2 sobre 3. E eu vou pegar um ponto qualquer aqui, ó. Eu vou pegar o ponto da própria origem, ó. 0 e 0. Aí, beleza. Se eu tenho um coeficiente angular e um ponto, que agora eu posso falar aqui que vai ser o meu x0 e y0, não tem problema algum. Eu posso fazer o seguinte, ó. M vai ser igual a y menos o y0, que é 0, o y0, né? Sobre x menos o x0, que é quem? 0 também, né? Mas isso daqui, o meu m aqui não é menos 2 sobre 3? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 2 sobre 3. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó, y sobre x igual a menos 2 terços, não é? Beleza. Aí, agora eu vou multiplicar cruzado. Quando eu multiplico cruzado, eu tenho, ó, 3y é igual a menos 2x. Beleza. Lembra lá que a equação da reta eu sempre tenho que igualar a zero? Fica assim, ó, x mais y, por exemplo, mais 1, vamos colocar aqui, igual a zero. Uma equação da reta. Eu sempre igualo a zero. Eu vou pegar, então, para igualar a zero, eu vou passar esse menos x para o meu lado esquerdo. Então, vai ficar assim, ó, 3y, ou vai ficar assim, ó, 2x mais 3y igual a zero. E assim, eu tenho exatamente a minha equação da reta, ó. E eu tenho a letra C aqui, galera. Beleza? Muito tranquilo, né? Vamos para a questão 2, então. Olha só. Na questão 2, eu tenho, ó, um plano cartesiano a seguir está representada uma reta. Então, eu tenho a minha reta e o meu plano cartesiano. Tranquilo. Qual equação representa essa reta? Bom, lembra lá, eu preciso achar o coeficiente angular, né, e com um ponto, ou se eu tiver dois pontos, eu consigo encontrar a equação da reta. Beleza. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto P. Detalhe, esse ponto P, ele pode ser escrito da seguinte forma, ó. O meu x aqui vai ser menos 3 e o meu y é 0, tá? Porque, afinal de contas, ele está representado no plano cartesiano aqui. E aqui eu vou chamar de ponto Q, esse pontinho aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu x aqui vai ser 0 e o meu y vai ser 2. Tranquilo? Maravilha! Se eu tenho dois pontos, eu tenho o quê? Uma reta. Beleza. Então, vamos lá. Qual equação representa essa reta? Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o meu coeficiente angular, né? Então, eu tenho y menos y0 dividido por x menos x0. Eu vou falar que aqui vai ser o meu x e aqui o meu y, e aqui vai ser o meu x0 e y0. Não tem problema alterar, pessoal. Pode ser aí qualquer um. Eu posso falar que o meu q vai ser o x e y, e o meu p vai ser o x0 e y0. Não tem problema isso, tá?
Então, agora eu só vou substituir para achar o coeficiente angular. Então, eu tenho lá, ó, 0 menos o y0, que é 2, sobre... Aí eu tenho, ó, menos 3 menos 0, né? Aí, ó, eu tenho, ó, 0 menos 2, eu tenho menos 2 sobre menos 3. Eu posso, então, quando eu tenho uma divisão aqui com... Uma divisão de fração, né? Menos 2 sobre menos 3, no caso, então, vai ficar positivo, né? Eu tenho 2 terços. Esse é o meu coeficiente angular da reta. Bom, agora eu vou voltar naquela mesma equaçãozinha, nessa mesma equaçãozinha aqui, né? A gente até pode já fazer direto, ó, y menos... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a equação fundamental para nós aqui, ó. y0 é igual a m vezes x menos x0. Então, agora eu só vou substituir nessa equação daqui. Vamos lá? Y, eu vou pegar um ponto, menos o y0, que é 2, né? Nós já vimos aqui que é 2, igual a 2 terços, que é o meu coeficiente angular, vezes o x, que no caso aqui, galera, quando eu falo x e y, eu não vou substituir esse ponto P aqui não, porque eu preciso mostrar para vocês a equação da reta em função de x e y. Aí, lembrando, eu pego o coeficiente angular e um ponto só, menos o x0. Quem é x0? Exatamente o zero, né? Então, eu tenho, ó, y menos 2 é igual propriedade distributiva. Vou multiplicar isso daqui por aqui e isso daqui com isso aqui. Nós já sabemos que 2 terços vezes 0 é 0, então eu não preciso nem mexer. 2 terços vezes x, 2 terços de x. Beleza. Vou passar esse 2 terços para o meu lado esquerdo para igualar a zero. Então, vai ficar, ó, menos 2 terços de x, porque, afinal de contas, quando eu passo para o lado esquerdo, ele fica negativo. Então, vai ficar, ó, mais y menos 2 igual a zero. Beleza? Mas, ô Vinícius, o que aconteceu aqui? Nenhuma das equações das minhas alternativas aqui é igual a essa que você encontrou. Calma, galera. Olha só. Eu vou multiplicar essa equação toda aqui por 3. Porque, afinal de contas, todas as minhas equações aqui não têm denominador, não é? Então, essa daqui tem um denominador. Para eu eliminar esse denominador aqui, eu vou multiplicar por 3 ela toda. Então, eu vou multiplicar aqui toda por 3, ó. Tá ok? Então, vai ficar assim, ó, menos 2x sobre 3. Aí, aqui, ó, eu vou multiplicar aqui por vezes 3, tá? Mais, aí, se eu multiplico 3 vezes y, é 3y, né? Menos 3 vezes 2, no caso aqui seria menos 2, então vai ser menos 6, igual a 0, né? Então, eu posso simplificar esse 3 com esse 3 aqui, eu tenho menos 2x mais 3y menos 6 igual a 0, galera. Então, assim, eu tenho a minha equação da reta aí. Tá ok? Menos 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Aí eu vou procurar, ó, qual dessas alternativas é referente à minha equação, ó. Exatamente essa aqui, ó, letra D. Muito tranquilo, né? Vamos para a próxima questão, então? Olha só. Na figura, a reta R corta o eixo X no ponto Q e o eixo Y no ponto P, 0 e 20. Beleza. Então, eu posso falar aqui que o meu ponto P aqui vai ser 0 e 20. E o meu ponto Q aqui vai ser exatamente, ó, menos 16 e 0 aqui. Tranquilo, né? Sendo alfa, que é o ângulo que a reta R faz com o sentido positivo do eixo X, então, basicamente, ele está falando isso aqui para mim, ó. Essa reta aqui, ela está fazendo esse ângulo alfa aqui, ó. Tá ok? Positivo porque ela está crescendo, ela está fazendo isso aqui, ó. Tá? Ela está fazendo isso aqui, ó. Subindo. Beleza? Maravilha. Então, aqui, vamos voltar ao meu ponto Q aqui, ó. Menos 16 e 0, né? Maravilha. Então, a inclinação da reta equivale a... Galera, se eu tenho 2 pontos, eu tenho a inclinação da reta, ó. M vai ser exatamente o quê? Y menos y0 sobre x menos x0. Eu posso colocar aqui agora só substituir na fórmula, né? Vamos falar que aqui vai ser o meu x0 e o y0. E aqui vai ser o meu x e o meu y, tá? Beleza? Então, eu vou substituir, ó. Y vai ser quem? O y vai ser 0, né? Menos o y0, que vai ser 20, sobre... Aí, eu tenho, ó, o x. Quem é o x? Menos 16. Menos o x0, que é 0. Então, vai ficar menos 20 sobre menos 16. Aí, eu sei que nesse caso aqui vai ser positivo, né? E eu ainda posso simplificar aqui por 4.
né? Posso simplificar por 4. Eu vou ter exatamente aqui, ó, 5 sobre 4. E assim eu tenho a minha resposta, que é a letra D. Muito tranquila essa questão. É só jogar na formulinha do coeficiente angular que eu já acho ele, que é exatamente o que a questão me pediu, né? Olha só, galera, questão 4. Questão do Enem 2016. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. Beleza. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projeto B interceptar interceptar o A. Beleza. Então aqui eu já posso identificar, ó, o A é exatamente esse que está fazendo a parábola aqui, né? E a reta B, essa reta aqui, ó, é exatamente a trajetória, né? O projétil aí, ó, o B. Beleza? Eles falam que eles têm que se encontrar, interceptar. Cara, galera, eu já percebo que eles estão se interceptando exatamente nesse ponto aqui. Por quê? Os dois estão interceptando. Eles estão juntos ali, ó, nesse ponto aqui, ó, no ponto em 6 segundos na altura 12. Beleza, informação importante. Mas é interessante, galera, que eles estão se interceptando aqui, ó, nesse ponto aqui, mas a questão fala para nós que eles têm que se interceptar quando estiverem a uma altura máxima. O projétil B, que seria essa reta, vai interceptar o A na altura máxima, que seria aqui. Então, olha só, se eles estão se interceptando aqui, e na verdade eles tinham que se interceptar aqui, tem algo errado aí, né? Tem algo que precisa resolver, né? Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória retilínea, que é exatamente o que ele fala. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada, então, ou seja, essa minha reta aqui, ela tem que ser alterada para que o objetivo seja alcançado. E qual que é o objetivo? Essa reta B, o projétil B tem que interceptar o A nesse ponto aqui. Exatamente o que eu falei para vocês. Então, a gente leu a questão, já identificou que tinha alguma coisa de errado ali, né? Que era para ser resolvido. E exatamente o que a questão está me pedindo. Ele fala para nós, para a reta B, interceptar a reta A, a trajetória A, que seria a parábola, né? Exatamente nesse ponto aqui. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória B deverá... Bom, agora entra aquela aulinha de tangente que eu mostrei para vocês, né? Beleza, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho exatamente isso aqui, ó. Na reta aqui, nessa reta B, vocês concordam comigo que eu tenho um triângulo retângulo e um ângulo alfa aqui, né? Esse triângulo que eu montei aqui para vocês. E exatamente o lado, esse meu lado aqui, ó, esse meu lado aqui, ele vale 12. Porque se a gente for pegar aqui, ó, 12 com 0, então essa parte toda aqui vale 12, né? É exatamente esse pedaço aqui. Beleza, tranquilo. E quanto vale esse meu lado todo aqui, ó? Vale 6, né? Que está indo de 0 a 6, então aqui vale 6. Então eu tenho exatamente esse triângulo aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó, um ângulo alfa, eu tenho 12 aqui e 6 aqui. Lembram lá que a inclinação da reta é exatamente igual à tangente de alfa, que eu mostrei para vocês lá na primeira aulinha, lá na primeira parte do vídeo, lembra lá? E lembram que eu falei para vocês que a tangente de alfa é dado pelo cateto oposto, ou seja, 12 sobre o cateto adjacente, 6, né? Então, eu tenho 12 sobre 6 é exatamente 2. Então, eu tenho aí, ó, a minha inclinação alfa é exatamente 2, referente a essa trajetória B aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Vocês concordam comigo que a trajetória, ela vai ter que fazer exatamente esse caminho aqui agora? A trajetória B, né, da minha reta, ela vai ter que fazer exatamente esse caminho aqui, ó. Não é? Afinal de contas, ele fala para interceptar exatamente nesse ponto aqui, né? Beleza. Se ele vai interceptar nesse ponto aqui, então, olha só, eu vou ter um novo triângulo aqui, né? Um novo triângulo, que eu vou chamar aqui, ó, de beta, né? De beta. Vou chamar aqui de beta, ó. Vou desenhar ele aqui para ficar mais claro. Olha só, eu tenho um triângulo, eu tenho aqui, ó, um novo triângulo, né? Aqui agora eu vou ter beta
Eu vou ter também um triângulo retângulo. E lembra lá como que eu fiz para achar esse meu valor aqui? Vamos ver? Olha só, essa minha distância aqui, ó, essa minha distância aqui, quanto que ela vale? Ó, 16. Então, eu vou colocar aqui, ó, 16. E essa minha distância aqui, ó, até essa parte aqui, ó, quanto que vale? De 0 a 4, então vale 4. Então, eu ainda consigo falar que a minha inclinação agora, que lembram lá que a tangente de beta, né? Agora, afinal de contas, é um ângulo que eu estou colocando aí que é beta. Ela vai ser o quê? Cateto oposto, 16, sobre cateto adjacente, 4. Então, 16 sobre 4 é 4. Então, galera, se a minha inclinação era de 2 e ela aumentou para 4, o que, que vai acontecer? De 2 para 4, aumenta 2 unidades. Letra C, beleza? Questão 5, olha só. No plano cartesiano a seguir, estão representados 2 pontos, beleza? Então, eu tenho um ponto aqui, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui. E eu tenho também as suas coordenadas, olha só. Eu tenho esse ponto aqui que eu vou chamar, por exemplo, ele aqui de P, que vai ser exatamente a minha coordenada 50 e 18,5. E eu tenho esse ponto aqui que eu vou chamar ele de Q, que a coordenada dele é 40 e 13,5. Maravilha, pessoal. Se eu tenho 2 pontos, a equação da reta é o quê? Vamos lá? Então, eu posso aqui só substituir, né? Vamos lá, então. M vai ser exatamente y menos y0 sobre x menos x0. Eu vou falar que aqui vai ser o meu x0, y0, e aqui vai ser o meu x e o meu y. Opa! E aqui vai ser o meu y. Beleza? Então, lembrando que a ordem não altera, tá? Então, quando eu substituo, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. 18,5 menos 13,5 dividido pelo x. O x é quem? 50. Menos o x0, que é 40. Então, eu vou ter, olha só, 18,5 menos 13,5 é 5, né? Vamos fazer um 5 bonitinho, né? Vamos lá, 5. 50 menos 40 é 10. Eu ainda posso simplificar aqui por 5 e aqui por 5. Eu vou ter exatamente 1 sobre 2. Tendo o coeficiente angular, eu pego um ponto, jogo na equação da reta, eu tenho exatamente a minha própria equação da reta. Então, vamos lá. Y menos y0 é igual ao meu m vezes o x menos x0. Beleza. Eu posso pegar qualquer ponto, então vamos lá. Então, eu tenho, ó, y menos y0 é quem? Vamos lá? O y0 é 13,5. Pode ser qualquer ponto, galera. Não tem problema, não. Pode ser qualquer um desses 2 pontos aqui, tá? Igual ao meu coeficiente angular vezes o x menos o x0, que é 40. Então, eu tenho exatamente isso aí, ó. Então, vamos lá. Y menos 13,5 é igual a propriedade distributiva de novo, ó. 1 sobre 2x menos... Aí, eu pego esse 1 sobre 2 vezes 40, é exatamente a metade, né? Então, vai ficar 20 aqui. Tranquilo. Então, vamos lá. Dito isso, eu posso fazer o seguinte, ó. Passar esse 1 sobre 2 para lá, todos os números para lá, né? E igualar a zero. Então, eu tenho y menos 13,5 menos 1 sobre 2x mais, que eu passo com o sinal oposto, né? Igual a zero. Então, eu tenho y menos 1 sobre 2x. Aí, eu tenho 20 menos 13,5. É exatamente 6,5, né? Mais 6,5, né, galera? Igual a zero. Beleza, então aí eu tenho a minha equação da reta, olha só. Mas, Vinícius, de novo, eu não tenho essa equação lá. Tem, galera. Olha só, vamos ver? Aqui, nas minhas alternativas, o y está em evidência. Então, eu vou pegar tudo isso daqui e vou passar para cá de novo, tá? Para deixar o y sozinho. Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a 1 sobre 2x menos 6,5. Que aí a gente pode chamar essa equação de equação reduzida da reta, onde o meu y está em evidência, tá ok? Até um ponto importante isso aí, tá? Vinícius, continua ali, olha só, não tem alternativa, tem a mais parecida que é essa aqui, e é exatamente ela mesma, pessoal, porque 1 sobre 2 é 0,5. Então, eu posso até colocar aqui, ó, y é igual a 0,5x menos 6,5.
E aí eu tenho, pessoal, olha só, é a minha equação da reta, que é a letra C. Beleza? Então, número 6, olha só, Enem 2016. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Dessa forma, é essencial para os procedimentos adequados de segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave. Tá. Então, a tabela mostra a altitude Y, ele já me dá aqui, né, a minha ordenada de uma aeronave registrada pela torre de controle e T minutos após o início dos processos de pouso. Então, olha só. Então, se a minha altura aqui é Y, vai ser em função aqui de quem? De T, que é o meu tempo, tá? Beleza. Então, aqui eu tenho o meu tempo em minutos e a minha altitude Y aqui. Então, para o tempo 0, eu tenho uma altitude de 10.000. Beleza. Para um tempo 5 minutos, eu tenho uma altitude de 8.000. E por aí vai. Considera-se que durante o processo de pouso, a relação entre Y e T é linear, ou seja, é reta. Se é linear, então eu posso falar que ela é mais ou menos isso aqui, ó, tá? É uma reta. Beleza, galera? De acordo com os dados apresentados, a relação entre Y e T é dada por uma equação da reta aqui. Olha só, galera, nós percebemos aqui que as alternativas estão em função de Y. Então, lembra lá da questão anterior? Y é igual a 0,5x menos 6,5? Isso daqui, galera, é uma equação reduzida da reta, tá? Que é em função de Y. Eu posso sempre escrever assim, ó, AX mais B, tá ok? Onde, por exemplo, 0,5 é o valor do A e o valor do B é menos 6,5. Nós vamos resolver essa questão utilizando exatamente essa equação reduzida, ó, Y é igual a AX mais B, onde eu tenho uma reta aqui qualquer, tá? Vou só fazer nela ali. Galera, vamos fazer o seguinte. Quando o meu tempo for zero, ou seja, o meu x for zero, eu vou ter exatamente o valor do y. Então, vamos substituir, ó. Vamos fazer assim, ó. Pegar aqui, ó. O tempo igual a zero. A minha altitude, que vai ser y, vai ser 10.000. Né? Então, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Tô até mostrando para vocês, ó. Vamos fazer bonitinho aqui, ó. Y, 10.000, vai ser exatamente quando o meu tempo for igual a zero, ou seja, lembra lá, ó, y é igual a AT mais B. Afinal de contas, o meu x aqui é o meu valor do t, né? Então, quando o meu tempo for zero, quando isso aqui for zero, eu vou ter exatamente o valor do b. E o valor do b é exatamente quem? 10.000. Então, de cara, eu já mostro para vocês, ó. Vamos lá. Y é igual a AX mais 10.000. Então, se eu for olhar aqui nas alternativas, eu já posso excluir essa. Eu tenho aqui, ó. Olha lá, ó. O meu valor do B aqui, que ele está sozinho, afinal de contas, ele não está junto com o T, né? É exatamente 10.000. Então, sobrou a D e a E. Beleza. Agora, vamos pegar um outro ponto aqui. Vamos pegar um ponto qualquer. Olha só. O T igual a 5 e o meu Y aqui igual a 8.000. Tranquilo? Então, quando eu tenho isso aí, olha só, vai ficar assim, ó, y, que é 8.000, né, igual a t vezes o valor do a, né, então vai ficar a vezes o 5, mais o valor do b, que nós já sabemos que é 10.000. Maravilha. Então, eu vou ter isso aqui, ó, 8.000 é igual a 5a mais 10.000, né? Eu posso agora fazer o seguinte, passar o 10.000 para lá. Então, vai ficar assim, ó, menos 10.000 mais 8.000 igual a 5a. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa operação minha aqui e vou passar para cá, ó, para a gente poder continuar. Então, vai ficar assim, ó, menos 10.000 com mais 8.000 vai ser menos 2.000, né? Igual a 5a. Eu vou passar o 5 para cá dividindo, porque afinal de contas eu quero isolar o valor do a. Então, vai ficar assim, ó, a igual a menos 2.000 sobre 5 é exatamente menos 400. Então, olha só, eu tenho o valor do A. Então, y é igual a menos 400, t, né? Aqui lembrando que é t, né? Lembrando que é t aqui, mais 10.000, galera.
a minha equação da reta aí, ó, reduzida, que é exatamente a letra D. Muito interessante a questão, né? Essa questão aqui envolve a equação reduzida da reta. Dá para fazer pelo jeito lá, eu pego 2 pontos, acho o coeficiente angular? Dá. Mas dá um trabalho danado, galera, dá um trabalho danado. Então eu fiz assim para poder mostrar para vocês, ó, uma forma mais rápida de se resolver. Beleza? E assim a gente finaliza a resolução da semana 2 do PET volume 3, terceiro ano, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dê o seu like aí, ativa as notificações para você saber a hora certa, o momento certo que eu vou estar colocando os vídeos. E lembrando que eu sempre estou colocando vídeos aqui que vão ajudar você a dominar as provas de matemática, hein? Compartilha esse vídeo também para divulgar para o pessoal. Até mais, pessoal. Grande abraço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E é claro, se inscreva no canal para detonar nas provas de matemática.